observação, senhor? Acho que é Bom, importante. sobre as questões do Covid, né, colocar aí que é uma fase decisiva aí, né, para todos nós. Então essas medidas aí são fundamentais, que a gente busca a colaboração tanto dos prefeitos quanto da sociedade, porque de fato a aceleração desses últimos dias nunca foi vista desde o início da pandemia. É um momento diferente, é uma nova pandemia que nós estamos enfrentando. Sim. Ok, vamos lá. Tá certo. Eu inicio então a entrevista, secretário, perguntando para o senhor. O governo anunciou a fase emergencial, né, nesta quinta-feira, dia 11, com as medidas ainda mais restritivas, né? O que falta para a gente entrar no lockdown? Bom, a grande diferença entre o lockdown e as medidas que nós tomamos é que o lockdown ele faz com que nós tenhamos restrições de locomoção das pessoas, né, de movimentação, circulação de pessoas. Então, nós não entramos nesse âmbito, né, colocamos aí a partir das 20 horas a recomendação para que as pessoas fiquem em casa nesse período, né, mas as pessoas não estão proibidas de sair, né, é diferente. Essa é a diferença entre o lockdown e o que nós estamos fazendo. O que nós implementamos agora foi um incremento nessas medidas de redução aí nas atividades que geram a circulação. Colocamos uma parcela grande em teletrabalho, esses escritórios, tudo isso a gente espera movimentar pelo menos 4 milhões de pessoas para, ao longo desses próximos dias, a gente poder manter em casa, isso em todo o estado de São Paulo. Então, nós esperamos atingir com essas medidas uma redução dos índices que nós observamos aí ao longo desses últimos dias. Nós vemos aí que nos últimos dias aí houve um crescimento grande aí da ocupação de leitos na região de Rio Preto. De uma forma geral, o governador até apresentou aquele vídeo em outras regiões do estado. Essas medidas vão ser suficientes para reduzir em quanto esses índices, em quanto tempo o senhor acredita que vai ser? Nós vamos conseguir? Eu acredito que as medidas que nós estamos tomando agora, nós vamos ter resultado daqui 10 dias. Cerca de 10 dias para frente nós vamos ter os resultados, né? Portanto, para a próxima atualização, né, que vai ser ali no dia 30 de março, a gente vai poder observar o impacto aí recorrente dessas medidas. Por isso que são 15 dias aí nesse novo modelo. O que se espera é que a gente tenha uma redução na ocupação dos leitos de UTI. Hoje nós batemos 86% no cômputo do estado. Então, em um primeiro momento, uma desaceleração e na sequência, uma redução desses índices de ocupação de leitos de UTI. É isso que nós estamos buscando. Há um receio muito grande de integrantes, por exemplo, do prefeito Edinho, do governo do prefeito Edinho Araújo aqui, que as pessoas morram sem a assistência médica, né? Morram ali sem a questão de faltar mesmo ar, enfim, e não ter como auxiliar essas pessoas. Você acha que nós vamos chegar nesse patamar, nesse nível, igual foi registrado, por exemplo, em Manaus, com vários casos nesse sentido? E alguns poucos aqui também na região? Bom, nós não vamos deixar as pessoas desassistidas, né? Nós temos leitos de enfermaria, de ventilação pulmonar e de UTI, estamos montando muito mais leitos ao longo desse período. Mas, de fato, para que a gente possa seguir com esse conceito fundamental, esse campo da desaceleração da pandemia é fundamental. Por quê? A pandemia ao longo desses últimos dias, devido à nova variante, teve uma aceleração 5 vezes maior do que acontecia anteriormente. Então, essa aceleração tem sido muito intensa. Para a gente conseguir mantendo a assistência hospitalar somente com o respeito da sociedade a essas medidas e o máximo de pessoas que puderem nesse período fazer o teletrabalho, puderem ficar em casa, sem dúvida respeitar todas as regras sanitárias,
serão fundamentais para a gente continuar com essa assistência dando conta. Sim. Após a fase emergencial, né, até o dia 30, digamos assim, se seguir um aumento de casos e internações, o lockdown é inevitável, secretário? Bom, nós apostamos que essas medidas vão surtir efeitos, né? Essa é a prerrogativa que o governo está emplacando, né? Então, nós confiamos nisso e entendemos que elas darão resultado. Nós não temos no horizonte essa questão de impedir a circulação das pessoas, como nesse modelo do lockdown tradicional, mas a cada momento que a gente vê a necessidade de mais restrições, nós sempre o faremos. Mas é importante registrar, se seguidas essas medidas acionadas hoje pela população, nós iremos conseguir os índices adequados para daí na sequência a gente poder arrefecer, poder continuar com a segurança hospitalar para as pessoas, poder na sequência flexibilizar, e a vacina está aí. Nossa expectativa é para que no mês de maio as pessoas acima de 60 anos estejam vacinadas e imunizadas, né? Portanto, a faixa mais vulnerável. Nós então olhamos para frente, Rodrigo, e observamos um mês de muito desafio aí nessa segunda metade de março e no mês de abril aí. Podemos classificar como uma janela de 45 dias da mais dura aí da pandemia para ser enfrentada, mas que já tem um horizonte de esperança logo à frente. Sim. Secretário, o que o governo acredita que nos levou a termos essa atual situação? Foram as festas de final de ano, ainda um grupo de pessoas aí que estão tocando a vida como se nada tivesse acontecendo. Quais são os fatores aí que nos levaram após um ano, né, da pandemia, nessa situação que nós nos encontramos? Bom, eu classifico 3 questões, né? A primeira delas, a nova variante, a nova cepa que impactou o Brasil e está colocando a aceleração da pandemia muito mais forte do que qualquer outro período. A segunda questão fundamental é as atitudes do presidente Jair Bolsonaro e da sua equipe ao longo de toda a pandemia, passando para a população sinais trocados, negligenciando a importância da vacinação. Tudo que foi feito ao longo desse período como um todo significou aí um grande prejuízo no combate ao Covid-19 no Brasil. E a terceira delas, evidentemente, que esse período aí período de festas que vimos aglomerações e outros tipos de questões nesse sentido que aconteceram ao longo da pandemia e que tivemos aí, acho que de forma mais impactante até no fim do ano do que no próprio carnaval. A medida do carnaval de não ter o ponto facultativo teve um resultado impactante nesse sentido. Então eu classificaria essas 3 questões, né? O desrespeito às medidas, o negligenciamento aí da pandemia pelo presidente e a nova variante. Sim, até você citou a questão do presidente, ele mudou de postura ontem, né, na quarta-feira, dia 10, usando máscara, agora defendendo a vacina até, né, comprando as vacinas. A que o senhor atribui essa mudança de comportamento do presidente? Bom, primeiro dizer que o que nós entendemos como correta de fato é essa mudança. Ele deve fazer essa mudança de postura para que a gente possa tirar o Brasil dessa situação vexatória que ele colocou, né? Hoje o Brasil mundialmente é o país que tem sido apontado como o centro de impacto mundial aí do Covid. Portanto, ele de fato tem que mudar a postura e tem que mudar a postura radicalmente, né? Esse negacionismo, a questão ideológica num combate a uma pandemia, isso tudo foi muito ruim para a questão sanitária no Brasil, o respeito à vida e o combate ao Covid-19. Agora, eu acho que a mudança de postura deles
eu verifiquei na coletiva de máscara, mas por ter acompanhado ao longo de todo esse período, acredito que foi mais uma postura ali de um ato oficial que foi realizado, do que de fato uma postura perante o combate à pandemia. Eu prefiro ver questões concretas aí para crer. Quantas vezes já foram anunciados que viriam vacinas e não vieram? Quantas vezes já foram anunciados apoios que não chegaram em termos de lei? Enfim, prefiro ver ações concretas para acreditar na mudança de postura do presidente. Quando que nós vamos deixar a pandemia da Covid para trás, no passado? Quando isso vai ser possível, na opinião do senhor? Deixar a pandemia para trás? Bom, eu entendo que nós vamos ter, com o avanço da vacinação, esse ano já um novo momento de combate, mas nós vamos seguir utilizando máscaras até o final do ano, nós vamos seguir com novas práticas inseridas no cotidiano da sociedade ainda durante um longo período. Portanto, eu acho que nós vamos ter ainda um período longo pela frente de novos paradigmas na sociedade quanto a isso. Mas apostamos aí e acreditamos que a vacinação vai nos trazer para um novo momento bem melhor que esse, e acho que esse marco aí de maio, vacinando as pessoas acima de 60 anos, vai ser muito importante. Nós vimos aqui a decisão do STF em relação ao presidente Lula, secretário, e houve já uma polarização entre Lula, questão eleitoral, nesse momento, que é um momento mais difícil, né, foi dito pelo governo, em relação à questão da pandemia, que é a polarização política entre Lula e Bolsonaro, né? De que forma isso atrapalha as ações do governo, que a gente vê a intensificação, principalmente do debate político, aí acaba ganhando espaço em detrimento aí do debate da pandemia, das pessoas se cuidarem, né? Quanto isso o senhor acha que atrapalha? Bom, nós entendemos que em uma pandemia como essa, em que nós dependemos da mobilização da sociedade, da mobilização dos gestores, para que a gente possa atingir os resultados fundamentais, o ideal seria uma grande união política, uma grande união das forças em torno do bem comum, que é a saúde pública. Essa não deveria ter que enfrentar qualquer tipo de debate político. Mas a situação já há algum tempo se polarizou no país e vem tendo aí de forma acentuada essa polarização nesse último período. Essa polarização do Lula versus Bolsonaro só interessa para eles dois, né? Esse debate de radicais acaba sendo só de interesse deles dois e não da sociedade como um todo, que está interessada em saber quando que chega a vacinação e quando que vai poder ter a sua vida normal de novo. Diante disso daí, mas isso de certa forma o senhor é presidente também estadual do PSDB, o governador João Dória é candidato a presidente em 2022, o PSDB também vai apoiar o Rodrigo Garcia para governador. Como é que o senhor, porque lá se discute política, é uma polarização lá, mas também nós não podemos esquecer que há o cenário também local aqui com o governador João Dória e o próprio Rodrigo. Sem dúvida. Bom, sobre o governador João Dória, ele reúne todas as condições para ser um grande presidente do Brasil, seja por todo o seu histórico de administrador, que pode levar o Brasil para uma retomada importante. Eu entendo que o perfil dele para esse período pós-pandemia, para fazer a retomada do país, para estabelecer o Brasil de novo ser respeitado mundialmente, enfim, para manter o equilíbrio, né, nem na extrema direita, nem na extrema esquerda, ele é o principal quadro e que vai construir junto com esse centro democrático, né, que vai dialogar ao longo desse período, um polo muito forte, uma candidatura que tem todo um potencial para ser muito forte. Ele ainda vai definir sobre isso, ele segue agora calcado completamente no combate ao Covid e no governo do Estado, mas eu pessoalmente, como presidente estadual do partido, entendo que ele é o quadro mais qualificado para isso. Sobre a sucessão aqui no governo do Estado, o Rodrigo
ele tem todos os predicados, um quadro excepcional. Eu tenho acompanhado o trabalho dele no governo. Ele tem feito ao longo, não somente desse governo, mas dos últimos governos, desde o Covas lá de trás, serviços extraordinários para a sociedade, passou por as mais diversas secretarias e reúne totais condições aí para ser um grande governante também em São Paulo. Nós colocamos as portas abertas para ele no PSDB e dentro disso guardamos um posicionamento dele, se esse deve ser o caminho e ele deve nos apontar aí ao longo desse próximo período. Mas já registrei novamente as portas abertas para ele no PSDB. Inclusive o PSDB anunciou prévias para eventuais candidaturas prévias internas, para candidatura interna, candidatura própria do PSDB em outubro desse ano. E com certeza o nome do Dóris vai ser avaliado nessas prévias? Sim, é muito provável que a gente possa ter, dentro desse processo de prévias, o governador João Dória. Eu defendo isso, ele ainda vai se definir, né, se vai ingressar ou não, mas ele é um filho das prévias, as duas que tiveram no PSDB, ele ganhou, e dentro disso confiamos em tudo que ele realizou até agora, se ele definir por disputar as prévias, para poder construir junto com a militância. As prévias no PSDB são um grande patamar, muito importante. A democracia interna é um atributo muito forte no partido e nós sempre fizemos isso aqui em São Paulo e entendemos que essa decisão da Nacional é muito acertada para a gente poder debater com o partido esse projeto. Inclusive, num vídeo que o governador soltou antes da coletiva de hoje, na quinta-feira, ele disse que ele coloca que pode ter ocorrido erros, né? Onde que o senhor acha que o governo pode ter errado na pandemia, igual o governador afirmou isso, né? O que aconteceu? O que o senhor acha que poderia ter sido feito diferente nesse 1 ano de coronavírus? Bom, eu entendo que a fala dele foi colocada no sentido de que uma pandemia dessas proporções, o mundo inteiro, né, teve aí erros e acertos e procurou construir o melhor ao longo desse processo, né? Então, com as armas que nós tínhamos desde o início, com tudo aquilo que foi estabelecido e foi aprendido por nós, pelos médicos, pela sociedade, por todos, foi o melhor a ser feito até chegar nesse momento que nós estamos. Então, se no início da pandemia a gente falasse que mais de 80% da população utilizaria máscaras, era algo completamente distante. Hoje é algo já estabelecido. Da mesma forma, as questões de distanciamento social. Então, é evidente que ao longo desse processo, erros e acertos, mas com certeza muito mais acertos que erros, sobretudo numa condução responsável e calcada na ciência e na saúde para poder preservar a vida da população do Estado. Nós vimos também que ele fala sobre a não preocupação com a questão da imagem dele, né? Todo político aí tomando decisões difíceis, né? Como é que o senhor avalia isso diante das críticas que o governador tem sofrido, principalmente em relação ao alguns setores da economia? Elas são injustas, as críticas, ou como é que o senhor faz? Qual que é a avaliação que o governo faz? Quando nós observamos o PIB do ano passado, São Paulo conseguiu ainda ter um leve crescimento, né, 0,4 versus o decréscimo no Brasil. Então, mesmo para a economia, a gente pode observar que na prática as nossas medidas tiveram aí um resultado melhor do cômputo geral do país. Então, o que nós sempre dissemos, que a pandemia que afeta frontalmente a economia e não as restrições somente, se provam nesses números. Evidentemente que ninguém queria que tivesse restrição nenhuma, nem nós, nem qualquer um dos setores, mas a pandemia, ela de forma muito contundente impacta o nosso estado e assim como foi feito no mundo todo, né, na Alemanha, nos Estados Unidos, todo mundo, nós implementamos as medidas para diminuir a circulação do vírus.
E nós entendemos que a principal medida para retomar a economia, quem fez também foi o governador João Dória, que é a vacinação, né? 9 entre cada 10 vacinas do Brasil são daqui do Instituto Butantan, e eu posso afirmar, não haveria vacina no Brasil se não fosse esse trabalho e a coragem do governador João Dória, com toda a equipe do Butantan, mas quem desde o início trabalhou isso e colocou como uma meta foi ele, né? Então, eu acho que essa é uma resposta importante. Eu tenho certeza que nós estamos fazendo melhor também para esses setores. Sim. Secretário, não há possibilidade do governo tomar ações de combate para enfrentamento do coronavírus sem o fechamento, por exemplo, do comércio, que acaba provocando aí desemprego, enfim, esse é um dos principais pontos que pega aí contra o atual governo, né? Nesse estágio que nós estamos da pandemia, não dá. Nós aumentamos ainda mais as restrições, porque é fundamental diminuir essa circulação. Nós estamos falando de muitas mortes nesse momento e dia após dia batendo recordes, né? Fazem 20 dias que todo dia se bate o recorde de pacientes em leitos de UTI. Então, nós estamos tomando aquelas medidas conhecidas pela ciência, pela saúde, para que a gente tenha um resultado. Assim que nós conseguirmos não ter mais as restrições, conseguirmos abaixar esse foco da pandemia, nós vamos fazer. Mas aí eu relembro aqui, né? Morto não usa o comércio. Então, se a gente não manter as pessoas vivas, com saúde, nós não vamos ter uma retomada do comércio. A gente viu muito lugar que teve aí abertura de comércio e ficou às moscas, porque as pessoas com medo do grau de contaminação que está havendo. Então nós temos que ter muita responsabilidade nesse momento. Em relação aos prefeitos, que há resistência aí, a gente sabe de que há uma questão de se falar, olha, vamos cumprir integralmente o Plano São Paulo, mas na prática não há sequer fiscalização dos órgãos municipais de maneira adequada, né, para coibir ali possíveis abusos, e a gente acaba vendo aí que uma parte de setores que deveriam estar fechados acabam funcionando normalmente. O que fazer nesse tipo de situação, secretário? Bom, nós fomos adicionando elementos aí nessa fiscalização, né? Primeiro, as prefeituras que têm essa responsabilidade, e daí nós vemos a diferença de prefeitos mais responsáveis, outros um pouco menos, e dentro disso a cobrança, né, para que eles possam com muita personalidade a todo momento evoluir nesse trabalho. O caso do prefeito Edinho Araújo em Rio Preto é um caso notório de um bom prefeito ao longo da pandemia, né? Eu não vou ficar aqui citando os maus exemplos, mas temos também maus exemplos no estado e que acabam gerando problemas para a saúde pública da própria população. Um outro campo fundamental é a própria sociedade, que tem aí fiscalizado, tem apoiado essas ações. Nós temos agora o nosso 0800, o PROCON também está atuando, que tem uma inserção importante na sociedade, a Vigilância Sanitária Estadual está fazendo blitz, a Polícia Militar e Civil mobilizadas contra as festas clandestinas. Então nós estamos apertando o cerco aí na fiscalização, e aproveito para pedir a colaboração da sociedade, além da imprensa, né, que tem um papel fundamental nisso tudo e que tem cobrado muito e tido aí uma grande atuação ao longo da pandemia. Na pandemia, a gestão do governador também foi muito criticada por aumento de imposto de ICMS. Por qual motivo aí que ocorreu esse acréscimo durante a pandemia, né? E se o governo não estuda possível redução aí no valor de impostos para amenizar a situação das empresas que foram atingidas aí pelas restrições? Tem algum plano nesse sentido, secretário? É fundamental dizer que nós implementamos ao longo dos anos aqui em São Paulo benefícios fiscais para alguns setores, né? A maioria dos setores não tem esses benefícios fiscais, mas alguns setores têm. Dentro desses setores, nós mantivemos 80% dos benefícios. Esses 20% servem nesse momento para custear recursos somente em 3 áreas: educação, saúde e segurança pública.
saúde. São leitos de UTI, leitos de enfermaria, são remédios, é um recurso fundamental para que a gente possa manter custeando a saúde pública. Educação, fundamentalmente, são questões de escolas e a segurança pública, a segurança do Estado de São Paulo. Então, os recursos foram direto para aí, aonde atinge a maior parte das pessoas do Estado. O que é nosso compromisso? Nós vamos seguir com essa implementação até quando for necessário. Assim que a gente conseguir avançar dentro dos custeios da máquina pública, nós podemos avançar com o sistema tributário aqui do Estado de São Paulo. Nós temos agido de forma responsável ao longo de todo esse período, mantendo a responsabilidade fiscal e mantendo os serviços públicos necessários para a sociedade. De que forma nós estamos na questão de aberturas de leitos de UTI? Nós verificamos aí que a demanda é muito grande, né, em todo o estado. Nós chegamos no limite, o sistema de saúde hoje ele está colapsado ou não? Ainda temos como garantir mais leitos? Ou estamos chegando no limite ou já passamos desse limite, secretário? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Nós temos uma complexidade de colocar mais leitos de UTI de pé em torno de equipamentos e em torno de RH, né? Os recursos nós temos feito tudo o que é necessário para garantir ao longo desse período, mesmo com a desabilitação de mais de 3 mil leitos do governo federal aqui no estado de São Paulo, que prejudicou muito esse período recente do combate à pandemia. Mas nós temos um grande desafio, que é ter os equipamentos, né? Foi uma grande luta desde o início para trazer respiradores para São Paulo nessa nova ordem necessária de quantitativo e, no paralelo a isso, os recursos humanos. Então, esses são os dois desafios. Nós estamos fazendo aqui de tudo e montando parcerias com prefeituras, passando recursos fundo a fundo. São Paulo está numa grande guerra nesse momento para o aumento de leitos de UTI. E São José do Rio Preto, evidentemente, que tem uma situação muito forte nesse sentido, seja com o complexo Funfarm, né, ou com outros equipamentos em municípios da região. A região é uma das que tem mais leitos de UTI por 100 mil habitantes em todo o estado de São Paulo, mas tem sofrido um grande impacto também. Então, é um desafio. Eu não consigo falar que nós já estamos no limite. Nós passamos esse limite há muito tempo e fazemos essa superação dele a todo momento. Não só nós, governo do estado, mas equipes de saúde, instituições, secretarias de saúde, profissionais de linha de frente, DRS. Esse pessoal tem trabalhado incansavelmente há 12 meses e merece todo o nosso reconhecimento por manter uma rede que atenda a população. Outra observação que é feita muito também é a questão dos hospitais de campanha, né? Eles foram desabilitados e não foram montados agora nesse período. Fizeram falta esses hospitais, essas unidades ou não? Elas foram distribuídas de alguma outra forma na rede de saúde do estado? Bom, nós temos muito mais leitos de UTI do que tínhamos anteriormente, né? Quando a gente tinha aqueles hospitais, os primeiros hospitais de campanha. Mas hoje nós temos outros hospitais de campanha e temos os leitos de UTI também em maior número, porque nós consideramos a gravidade desse período que nós passamos de forma mais intensa do que anteriormente. A relação casos e internações é muito mais forte nesse momento do que era antes. Eu vi em leitos de UTI pessoas de 35, 40 anos de idade entubadas, a gente que tinha chegado no dia anterior na UPA da cidade e na sequência já foi internado. Então, o impacto dessa nova cepa tem sido muito mais agressivo e, portanto, os leitos mais importantes são os de UTI nesse momento. No paralelo a isso, a gente tem feito vários hospitais de campanha, porque numa primeira leva, a pandemia veio mais forte na capital e depois foi para o interior. Como na segunda leva veio mais forte no interior e depois na capital, na Grande São Paulo,
os leitos e os hospitais de campanha estabelecidos foram no interior. Então, Jaú, nós fizemos um hospital de campanha inaugurado há 2 semanas. Em Araraquara, nós apoiamos o hospital de campanha da prefeitura. Em Bauru, na mesma forma, lá no hospital das clínicas. Enfim, nós montamos o hospital de campanha, só que no interior dessa vez. Em relação, o senhor falou que em maio as pessoas acima de 60 anos devem estar todas vacinadas, né? Até maio. E o restante da população? Até quando que é a previsão de 100% para vacinação de toda a população do estado de São Paulo? Bom, nós vamos levar ainda até o final do ano para fazer essa imunização total, Rodrigo. Nós estamos batalhando aqui para mais vacinas. São Paulo tem uma capacidade de vacinação estabelecida da ordem de 1 milhão de vacinações por dia no seu ápice, chegou a 1.300 na vacinação da influenza no ano passado e, portanto, nós estamos buscando mais vacinas, né? O governador João Dória, além da produção acelerada do Butantan, está buscando comprar de outros institutos, de outros fornecedores mais vacinas. E no paralelo a isso, cobrando o Ministério da Saúde, é absurdo que após tanto tempo apresente um quantitativo tão pequeno de vacinas para o Brasil e o estado de São Paulo. Então, o calendário é até o final do ano, mas todos buscando abreviar aqui colocando mais vacinas no sistema. O senhor acredita que alguma região do estado de São Paulo vai poder começar a mudar de fase aí no plano São Paulo, evoluir para um eventual sair do vermelho a partir de quando? Eu acredito que nós precisamos observar a evolução desses 15 dias, que são os 15 dias mais agudos da pandemia, e lá na atualização que vai se dar para no dia 30 de março, a gente vai poder ter uma noção melhor do impacto dessas medidas e confiando aí que tudo der certo, poder arrefecer as medidas. Então, o pedido é esse, para a gente poder seguir essas medidas atuais para poder, na sequência aí do dia 30, já conseguir ter flexibilizações. Mas, evidentemente, que eu não posso prometer isso. A gente vai ter que observar os dados que nós vamos atingir no dia 30 com uma esperança e expectativa que possam estar melhores que os de hoje, que tem tido uma aceleração muito grande. Nós percebemos que há um público, principalmente no WhatsApp, que propagam aí notícias contra o governo, pregam inclusive a desobediência civil, né? De abertura mesmo. A gente está acompanhando aqui em Rio Preto, participa de alguns grupos, inclusive. Como é que o senhor avalia esse tipo de comportamento neste período que é fundamental para lá na frente a gente poder tirar o estado dessa situação, né? Bom, é um período em que tanto as fake news quanto as mobilizações negacionistas, ideológicas, só atrapalham. As pessoas, nesse momento, têm um grande desafio pela frente, que é o desafio da vida, e eu sempre gosto de usar com isso a simbologia da empatia para que possam se compreender as pessoas que pregam isso, né? A hora que a gente coloca para dentro da nossa casa, pensando num parente nosso, às vezes num pai, numa mãe, num filho, numa filha, num avô, numa avó, que pega o Covid e o risco que tem para a vida dele, a gente consegue ter a amplitude da gravidade da doença de forma mais clara. Então, é o momento de preservar a vida e é isso que a gente pede para todos. Em relação ao toque de recolher, entre as 20 e as 5 horas, cidadão está proibido não há uma proibição de circulação, né? Mas qual que é a orientação, secretário, para as pessoas evitarem sair de casa nesse horário? O que é o toque de recolher que preocupa tanto as pessoas, né? A polícia vai poder abordar as pessoas por meio de blitz? Há risco de algum tipo de situação das pessoas serem até detidas? Qual que é a orientação nesse sentido? Bom, é uma recomendação para que as pessoas fiquem em casa. Nós não estamos proibindo aí o direito de ir e vir
das pessoas, né? Nós não estamos tirando que as pessoas façam isso, mas recomendando para que nesse período possam fazer esse esforço fundamental de ficarem em casa, né? Nós queremos com isso diminuir a circulação de pessoas nesse período. Além disso também, todos aqueles que puderem fazer o teletrabalho, aqueles que puderem ficar nos finais de semana, pelo menos em casa, essa colaboração vai ser fundamental. Em Rio Preto, o senhor conversa muito com o prefeito Edinho Araújo por telefone. Ele disse ao senhor que deve adotar alguma medida como escalonamento aqui em setores, indústria, serviço, também como foi feito em São Paulo ou não? Eu não falei com ele hoje ainda depois da coletiva. Ele costuma, eu vi uma manifestação dele, né, de que vai seguir, e assim ele tem sido responsável ao longo de toda a pandemia, mas eu não tenho essa informação, se ele vai seguir, se ele vai fazer o escalonamento. Tá certo. Uma última questão, secretário, para a gente estar fechando. Claro. Na segunda-feira temos a eleição na Assembleia e muito provavelmente o líder do governo, que é o deputado Carlão Pignatari, que é de Rio Preto, tem a base eleitoral ali em Votuporanga, deve ser eleito aí presidente da Assembleia. O quanto que isso é importante para o governo, para a região, e de que forma o senhor também atua aí politicamente para a eleição do Carlão lá na casa? Bom, para o governo não se envolve em eleição da Assembleia por ser um poder independente, mas eu pessoalmente, e também como presidente do partido, ressalto a importância do Carlão, dessa eleição, um quadro que tem serviços prestados para a sociedade de muita relevância ao longo da sua trajetória. Tenho certeza que, se eleito na segunda, será um grande presidente. Estou torcendo para que dê tudo certo na segunda e acho que por essas qualidades do Carlão dará. Tá certo. Secretário, agradeço muito o senhor pela entrevista. Eu que agradeço.